Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. No sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar, um beijo azul. Vem jantar! Eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Em terras alemãs, mais especificamente nas localidades de Stein, uma pequena cidade no sudeste da Alemanha, podemos encontrar a sede da mais importante fabricante de lápis do mundo. O Castelo Faber, ou Faberschloss, traz em suas construções ares de um castelo medieval real, com fachadas com arcos e pilares romantizados, elementos de estrutura de madeira e torres altas e redondas, igualzinho o que nós vimos em filmes e séries. Porém, apesar desse castelo ser realmente bem velho, a história da empresa por trás dele é muito mais antiga. Eu tô falando de máquinas a vapor, indústrias, urbanização, doenças e lotações. Enfim, bem-vindos a 1761, o ano em que muitos historiadores afirmam ter iniciado a grandíssima maioral Revolução Industrial. Numa pequena cidade chamada Sten, localizada na Alemanha, se encontrava o nosso querido amigo Caspar Faber. Com sua esposa Maria e seu filho Anton Wilhelm, ele decidiu começar a produzir lápis e vender em um pequeno comércio de varejo. Caspar tinha conhecimentos de carpintaria desde mais novo, então abrir sua pequena oficina não foi nada muito surpreendente. Infelizmente, ele também não foi capaz de evoluir com o seu pequeno comércio, porque os lápis que ele produzia eram simples demais, frágeis, por serem feitos só de grafite. Assim então permaneceu o negócio do nosso querido Caspar, simples e sem muita popularidade, até o seu comércio ser entregue ao seu filho, Anton Wilhelm, que transformou aquela pequena oficina em uma fabricante de lápis. Ele adquiriu um terreno na borda de Sten e expandiu a antiga oficina para uma fábrica bem mais moderna. A gente enxerga um espírito empreendedor quando a gente encontra um. A partir daí, a sua nova empresa foi nomeada como A.W. Faber, com referência ao querido Anton. Detalhe: essa fábrica continua sendo uma das sedes da empresa até os dias atuais.
O barão Lothar von Faber era o filho mais velho, e foi ele que assumiu a fábrica de lápis depois de seu pai, George. Lothar foi extremamente importante para a história da empresa, porque foi com a fábrica sob a sua administração que ela se tornou uma empresa de projeções internacionais. Assim, devido ao seu sucesso econômico e às suas contribuições sociais, Lothar se juntou às fileiras da nobreza em 1862. Conquistar o mercado global era uma das metas que ele mais queria alcançar, e conseguiu. Lá no século XIX, ele conseguiu construir a sua rede de distribuição internacional, abrindo filiais nos principais centros comerciais, como Nova York, Paris, Berlim, Londres, São Petersburgo e Viena. Todas essas filiais facilitaram muito a sua comunicação e conexão com os clientes, o que garantiu a sua capacidade de desenvolver os produtos de acordo com cada demanda. Mas não pense que os seus outros irmãos ficaram de fora dos negócios da família. Johann Faber, aí no canto superior direito da tela, que era o do meio, trabalhou na empresa ao lado do seu irmão Lothar. Porém, em 1879, ele se estabeleceu sozinho com uma empresa própria de fabricação de lápis em Nuremberg. Imagina o bafafá que deu essa mudança nos laços familiares, hein? E o nosso pequeno Eberhard Faber, o mais abaixo, que era o mais novo, dirigiu a filial em Nova York, onde ele se mudou para a América com a sua família. Tudo corria bem, como planejado. Lothar teve apenas um único filho, esse aí que está na tela, que ele preparou para assumir o cargo na empresa. Conseguiu finalmente a sua mais desejada aposentadoria, muito provavelmente não aguentando mais ver lápis e lápis na fuça dele. Seu filho e sucessor, Wilhelm, teve 5 filhos, 2 meninos e 3 meninas. Porém, como a vida gosta de brincar, seus 2 filhos faleceram na infância, o que deixou o futuro da herança da empresa incerto. Com seus 2 netos homens mortos durante a infância, o que sobra ao nosso velho barão são as suas 3 netas. Hedwig, sim, a coruja de Harry Potter. Ottilie, nome em homenagem à sua avó, e a Sophie. Nosso querido Wilhelm continuou comandando a A.W. Faber, porém não por muito tempo. Eu acho que eu não falei aqui antes, mas ele amava a natureza, sim. Ele amava tanto ela que sempre se retirava para caçar os animais da redondeza. Assim, muito amor envolvido, né? Vibes natureza, vibes vegano. Enfim, seja o que foi, foi lá que ele encontrou a velha amiga e bateu as botas. Uns dizem coincidência, outros karma, e eu não digo nada. Agora calma lá, porque as pessoas envolvidas a partir daqui na história têm os mesmos nomes, o que pode confundir a gente, né? Então vamos lá. A partir de agora, nós vamos ter 2 Otílias envolvidas. A Ottilie, futura viúva do Barão Lothar, que é pai do Wilhelm, e a Ottilie, que nós apelidamos de Tilly, neta dele e da Ottilie. Ou seja, Ottilie, Tilly, Tilly, Ottilie. Pegaram? Que bom porque eu ainda não peguei, mas a gente continua. Quando o Wilhelm, pai da Tilly, morreu no matinho, destruiu todos os sonhos e as esperanças que o barão tinha de entregar a empresa para alguém da prole masculina. Palavras retiradas do site oficial da Faber-Castell. E, quando o barão também largou de ser vivo, a administração da empresa foi passada para a baronesa Ottilie, a ex-esposa dele. Toda a organização anterior da empresa se manteve, por desejo do barão em confiar todos os funcionários já contratados, ou por medo de precisar dar qualquer tarefa administrativa para a esposa, né? Não sei. Bom, assim que a nossa amada Tilly alcançou a maioridade, ela se tornou então a oficial herdeira da extensa propriedade da fábrica de lápis. Porém, para a felicidade da velha Ottilie, a sua neta decidiu se casar com Alexander Graf zu Castel
Meu Deus, por que eu vou escolher uma empresa alemã? Rudenhausen. Rudenhausen. Enfim. Depois de tantas mortes, esse foi o primeiro evento feliz na família Faber em muitos anos. Como decretado pelo barão, a sua vontade era que, independentemente do que acontecesse, o nome Faber teria que ser mantido a qualquer custo na família e na empresa. Assim, foi criado então um novo nome para a família: Grafen von Faber-Castell. Grafen von Faber-Castell, isso aí. Quando tudo parecia bem, perfeito, maravilhoso, apareceu a bonita, majestosa e detonadora Primeira Guerra Mundial. Com mudanças extremas sociais e políticas dentro do país, o Alexander precisou se mudar para a Bélgica, o que dificultou drasticamente as suas visitas para sua família e principalmente para sua esposa, o que trouxe uma certa tensão para o relacionamento deles. Tilly, então, deixada sozinha com seus filhos e sem o seu marido, sem seu amado, ela acabou se apaixonando por outro. Pois é, se apaixonou por outro homem. E depois que ela conheceu mais do seu novo amante, Philip Peraí, gente. Philipp Freien von Brandt zu Neidstein. Philip Heinz von Brandt. Não. Isso aí, gente, isso aí. Enfim, depois que ela conheceu mais esse Felipezinho aí, ela tomou uma decisão importante para ela mesma e chegou e pediu pelo divórcio para Alexander. Caro Alexander, hoje eu venho até você com um grande pedido. Dá-me a minha liberdade. Alexinho então concordou com a separação e Tilly iniciou uma nova etapa para sua vida. Deixou a empresa nas mãos do Alexander e transferiu a fundação da família para o seu filho Roland. Se casou, por fim, com Philip e viveu uma vida merecida com seu amado. Alexander, agora sendo o novo proprietário da empresa, se casou com Margit Grafen von Zedwitz. E, para finalizar essa história da sexta geração da família Faber, um ano antes da sua morte, Alexander decidiu voltar com seu nome original de nascença, retirando o Faber, e encontrou o fim de seus dias e sua cova final não nas terras da família Faber em Steen, e sim na propriedade de sua cidade, perto de Castel. Olha, tenho certeza que ele teve uns traumas aí com a família Faber, hein? Bom, seguindo em frente, agora falando do nosso amigo, o Conde Roland, que, para quem tá perdido, Roland, filho da Tilly com Alexezinho. Após a morte de seu pai, ele assumiu a empresa por cerca de 50 anos, todos através de tempos muito turbulentos. Teve 2 esposas e filhos demais para que eu possa falar o nome de todos eles. Então, como o seminário é meu e eu faço o que eu quero, o único que vocês precisam saber é o futuro sucessor da Faber-Castell, o Conde Anton Wolfgang von Faber-Castell, primogênito da segunda esposa do Roland. Agora, uma atualização aí para vocês que estão assistindo. Se vocês acham que eu tô falando de muito tempo atrás, saibam que esse novo Conde Anton morreu em 2016. Sim, a gente tá acabando a novela, a gente tá chegando nos anos atuais. Obrigada, senhor. O tio Anton, então, assumiu o cargo de chefe da empresa em 1978, quando seu pai morreu. No mesmo ano, ele decidiu aumentar o portfólio disponível da Faber-Castell e acrescentou lápis cosméticos com madeira para as outras empresas. Durante as próximas 3 décadas, o grupo Faber-Castell continuou como player global com raízes na Alemanha. Foram abertos novos mercados ao redor do mundo, subsidiárias e fábricas estrangeiras, principalmente aqui na América do Sul e na Ásia-Pacífico. Ele iniciou também um projeto florestal em Prata, Minas Gerais, para assegurar que no futuro eles continuariam tendo o fornecimento de madeira para a empresa produtora de lápis, o que eu acho, só acho que é um pouquinho importante, né? Na década de 80, ele também começou um outro projeto florestal no sudeste do Brasil,
que permanece até os dias de hoje. Mas calma, que eu vou falar sobre isso mais tarde. Após a sua morte em 2016, foi criado então um conselho de administração para a empresa, tendo, vamos lá, o Stefan Leitz como CEO, o Konstantin Neubeck como o CFO e o Dr. Hans-Kurt von Werder como CTO. Além deles, o Conde Charles e as condessas Catarina, Sarah e Victoria von Faber-Castell representam até hoje a 9ª geração da família. Espera aí. Acabou? Não acredito. A história acabou. Eu passei dessa fase. Meu Deus do céu, a gente vai poder seguir para os próximos tópicos. Minha Nossa Senhora. Eu vou ter pesadelos com o Atelier, certeza. Para os entendedores de marketing, sabemos que os PDVs, pontos de venda dentro dos estabelecimentos de varejo, são extremamente importantes, se não as partes mais essenciais no momento em que o cliente procura na loja o que comprar. Dependendo do quão bem planejado e executado a estratégia de design do PDV for, ele pode chegar a afetar o cliente quase 70% na hora de decisão de compra. E a Faber-Castell sabe disso. Ou se sabe. Principalmente nas semanas que seguem anteriores à volta às aulas, todas as papelarias se encontram lotadas, cheias de possíveis consumidores à procura de materiais escolares. A Faber sempre foi uma das líderes de mercado nesse ramo. Porém, mesmo assim, ela nunca relaxou no quesito de conquistar clientes, sempre criando um ponto de venda chocante com uma identidade visual que atraía os clientes. Afinal, nós já sabemos da jornada que a empresa passou no decorrer dos séculos. Mas como será que ela se porta nos dias atuais? Quais são as suas motivações e as suas verdades? Agora, vocês fizeram uma pesquisa que mostra que ao longo dos anos as pessoas deixam a criatividade de lado, ficam menos criativas. O que vocês estão fazendo para mudar esse cenário? Certo. Eu acho que vale a pena dar 2 passos para trás para te dar uma resposta mais ampla. Há 4 anos atrás, a gente começou a refletir como fazer da Faber-Castell uma empresa com perpetuidade e sendo contemporânea ao mesmo tempo. E a gente entendeu, em função de todos os movimentos que estavam acontecendo, que a Faber-Castell não deveria ser baseada em produto, e sim num propósito. Esse propósito deveria garantir essa perpetuidade. Tentando entender qual é esse propósito, se teve momentos de reflexão onde, no final, a gente perguntava, primeiro, por que a Faber-Castell existe? E segundo, se a Faber-Castell deixar de existir, por que o mundo ficaria triste? E essa pergunta nos deu a resposta. A gente entendeu que ela não ficaria triste porque um lápis não existiria mais. Ela ficaria triste em função de um sentimento que as pessoas tinham com relação à marca. Esse sentimento de nostalgia e um sentimento de carinho, muito provavelmente veio dos momentos que essas crianças tinham folhas em branco e tinham toda a capacidade de expressar sua imaginação e transformar em realidade.
E era um momento que não se tinha certo, não se tinha errado, tudo era possível. Esse é um momento mágico. Essa magia da marca a gente traduziu como expressão criativa. A partir daí, sim, a gente procurou entender. A Faber-Castell une espaços onde a criatividade e a expressão estão florescendo, incluindo os mais jovens até os mais velhos. Desde a mera existência do ser humano, nós utilizamos as nossas mãos para, de alguma maneira, deixar a nossa marca no mundo. Desde comunicando, sentindo, passando do pensamento para a ação. Os seres humanos crescem através da exploração criativa e da expressão. E é isso que a Faber-Castell busca melhorar nas gerações atuais. Ser uma marca, um espaço, um meio de permitir a criatividade fluir nas pessoas. A partir do momento em que a empresa decidiu como objetivo incentivar as pessoas a trazer as suas ideias à realidade e a se expressarem mais, para ter sucesso, ela precisa se transformar de uma empresa voltada para o produto para uma empresa voltada para o cliente e a sua experiência. Assim, dessa maneira, os clientes sempre irão optar por escolher a Faber, vez após vez. Nosso espaço de criatividade e inovação. Quais os desafios de uma empresa com mais de 250 anos de história para se manter atual e não perder a identidade? Eu acho que essa é uma grande pergunta, Elisângela, principalmente no momento onde a velocidade das mudanças está cada vez maior. Num momento de transformação digital, num momento que a gente não sabe o que se esperar, né, do dia de amanhã, e é um grande desafio, né? E é nesse desafio que a gente tem trabalhado, mas eu acho que o mais importante é se entender a empresa não como uma provedora de produtos, mas sim entender o propósito que está por trás da empresa. Eu acho que esse é o grande desafio. Então, qual é o valor que essa empresa entrega? Para suas próprias diretrizes dentro da organização, foram estabelecidos 4 conjuntos de valores, a fim de guiar a sua jornada em busca de seus objetivos. Agir de modo empreendedor, o que leva a empresa a ser ágil e sempre buscar por novas oportunidades, trabalhando de maneira eficiente e colaborativa. Manter a tradição de sempre repensar, com a motivação das bases construídas pelas gerações anteriores. Sempre buscar ser os melhores, sempre buscar o mais alto nível de qualidade. E ousar pensar novo, criando então sempre novos e diferentes produtos, serviços e experiências, libertando assim o potencial criativo de todos. Passam pela escola e até o mundo corporativo. Quantos produtos tem hoje a Faber-Castell? Se a gente pega a linha escolar, são 900 SKUs, né, 900 itens, e a linha profissional, que é mais ampla e a gente vende itens individuais, passa de 1.000 SKUs. Nós estamos gravando essa entrevista. Bom, a variedade de produtos da Faber é imensa. São tantas opções, variedades, formatos e utilidades diferentes que listar todas é quase impossível. Destacando os mais importantes, temos canetas de luxo com diferentes pontas, refil para determinados tipos de caneta, utensílios para desenho técnico das mais variadas formas, 500 mil canetas e canetinhas diferentes, cada uma com uma especificação diferente, papel, marcadores de texto, giz de cera, canetas com pontas de pincel, aquarela, borracha, apontador, carvão e... Gente, eu esqueci, qual que era a outra coisa? Lembrei. Muitos e muitos e muitos e muitos e muitos lápis. Obviamente que para cada produto listado aqui, existe outras dezenas de diversificações diferentes para cada um. O que eles não perdem é tempo e criatividade para ganhar dinheiro. Considerando a alta qualidade oferecida nos produtos da Faber, os preços são até que condizentes com eles.
Claro, isso se você tiver em mente qual tipo de produto você procura, desde os itens mais básicos até os mais profissionais. Não podemos afirmar que ela possui preços ultra confortáveis, mas não podemos mentir. Esses são preços acessíveis para aqueles que estão dispostos a pagar por itens de qualidade. Toda a estratégia dos preços varia de produto para produto, dependendo do tipo, a quantidade e o tamanho dele. Além disso, ela também oferece de tempos em tempos descontos aos consumidores, dependendo da época do ano, estoque, promoções, etc. Produtos oferecidos online também costumam ser mais baratos do que os em lojas de varejo. Para ser mais próxima de seus concorrentes, ela também costuma colocar os seus preços dentro da média do mercado da área. Dessa maneira, com os preços próximos dos outros e uma qualidade maior, esses aspectos tornam a decisão dos consumidores muito mais fácil para escolherem a Faber. O que antes era apenas uma oficina fabricante de lápis numa pequena cidade na Alemanha, hoje é a maior produtora de lápis no mundo inteiro. Não estando satisfeita em permanecer apenas na Alemanha, a Faber buscou outros lugares ao redor do globo. Atualmente, ela conta com cerca de 20 unidades de vendas e 14 fábricas. E digamos ainda que os seus produtos estão disponíveis para cerca de 120 países, contando com aproximadamente 7.000 funcionários trabalhando nas operações. Ela conta com um networking de distribuição muito forte, incluindo em varejo e o comércio atacadista, aqueles em grandes quantidades do mesmo produto, aumentando, enfim, a quantidade de segmentos na qual ela pode atingir os consumidores. Essa conexão e distribuição maior nos países facilita também a disponibilidade de produtos em quaisquer tipos de comércio relacionados à papelaria, como lojas de esquina e de conveniência, super e hipermercados, lojas de desconto, de arte, livrarias, papelarias, entre outros. Além de todos esses pontos de venda, a Faber ainda disponibiliza a opção para os seus consumidores realizarem as compras online, tanto em seus sites oficiais como também em outras plataformas de compra online, como a Calunga, a Amazon, enfim, o Marketplace, atingindo realmente todos os possíveis clientes. Como bem sabemos, o mantra adorado da Castell é a criatividade e a inovação. Mas acredite, essas afirmações não são da boca para fora, e nós podemos ver isso nas campanhas de anúncio e promoção da Faber, o que incluem desde atividades promocionais até as mais tradicionais, como anúncios impressos, televisão, jornal, revista, mídia social, rádio, etc, etc, etc. Pelas crianças serem as mais importantes consumidoras da marca, muitos anúncios e campanhas são direcionados a elas, onde eles, por exemplo, fazem uso de crianças nas propagandas e aparições em sites e canais infantis, o que aumenta a visibilidade da marca para elas, onde eles também utilizam design e embalagens especialmente para atrair a atenção desse público mais jovem. Daí, varia para cada um se considera essa uma forma ética ou não de envolver crianças tão diretamente para o consumo. Já ganharam também diversas premiações, medalhas e certificados, parabenizando a empresa por todas as formas de promoções criativas e inovadoras. Também já participou de diversos eventos com fins de aumentar a sua visibilidade e ela também já lançou concursos relacionados à arte para as escolas, encorajando a participação e prática da arte. Para todos entenderem melhor sobre a análise SWOT da Faber-Castell, vamos criar um case bem simples aqui. Imaginem comigo uma jovem. Ela está começando a praticar artes plásticas e hoje decidiu dar uma passadinha em algumas papelarias em busca de materiais para o seu novo hobby. Obviamente, ela se encontra com a Faber-Castell, uma empresa que promete e oferece produtos de alta qualidade em todos os segmentos de materiais artísticos, com preços acessíveis dentro do nicho procurado. A jovem já conhecia a Faber desde a sua infância, quando pintava suas obras de artes mais jovem. Porém, acabou caindo no esquecimento seu amor pelo desenho e pela pintura. Ela ainda se lembra das qualidades dos produtos Faber, pela empresa ter continuado muito conhecida e, acima de tudo, confiável.
É essa a estratégia da Faber: não precisar se esforçar em conquistar os clientes na fase adulta por já ter conquistado os mais jovens, prometendo gerações de confiança com os pequenos. Até porque, quando você já conhece uma empresa em como ela é devotada aos seus clientes, é em casos como o da nossa amiga aqui, que, antes de qualquer outra marca, ela vai atrás da Faber-Castell. Além disso, as redes de distribuição da empresa são imensas, o que gera uma disponibilidade de todos os produtos para todos os lugares e clientes. Consolidando essa oferta em diversas áreas e pontos de venda, ela previne uma possível decepção que viria dos clientes com a falta de determinado produto procurado. Nesse caso, a nossa amiga não precisou se esforçar mais do que o tempo que ela levou até a papelaria mais próxima para encontrar a Faber, sem falar da grandíssima quantidade de produtos ofertados, com tipos e formas variadas. O seu grande catálogo é sem dúvidas uma das maiores forças que a empresa possui, sendo capaz de criar e manter as suas marcas internas exclusivas para cada nicho de público dos produtos, incluindo tendências de produtos mais sofisticados. Isso, inclusive, muitas vezes atiça o consumidor a experimentar produtos novos e diferentes, alternando as suas preferências. É muito interessante mencionar também os privilégios que a empresa possui por já ter construído uma imagem da marca favorável ao consumo. O nome da Faber-Castell é facilmente assimilado com a ideia de qualidade nos seus produtos, possuindo bons feedbacks dos seus clientes. Porém, como a vida não é um mar de rosas, a Faber não é a perfeitinha em todos os aspectos. A sua possível maior fraqueza se trata dos seus preços um tanto acima da média. Por mais que eles sejam adequados quando comparados com a qualidade oferecida em seus produtos, na maioria dos casos, os valores altos assustam os seus possíveis consumidores, que acabam optando por produtos mais baratos e acessíveis, menos que com qualidades inferiores. Essa é uma imagem popular construída em cima do seu nome. Faber-Castell é quase um sinônimo de preço alto. Será que a nossa amiga aqui tem o dinheiro suficiente para arcar com os custos de um produto Faber? O que ela precisou economizar para se dar a esse pequeno luxo? De qualquer maneira, consideremos que a nossa jovem decidiu sair da loja que se encontrava, dando uma olhada ao redor do ambiente externo. Ali, ela encontra desde as oportunidades da marca como as possíveis ameaças a ela. Como uma das suas maiores oportunidades, não podemos deixar de citar o crescimento sem descanso do ramo da papelaria. Cada vez mais as pessoas procuram e desejam os materiais artísticos, não apenas para estudos, como também por desejo de praticarem mais a arte. Um nicho que nunca para. Quando se tem sempre novos possíveis clientes, a marca garante um futuro certo para ela, ainda mais a Faber, que já é estabilizada no mercado. Uma expansão rápida na economia dos Estados Unidos também ocorreu e proporcionou à fábrica de lápis uma pequena entrada no comércio do país, possibilitando uma expansão do seu mercado para as terras norte-americanas. Ainda nas oportunidades, podemos destacar algo bem, talvez peculiar, nessa pandemia da Covid-19. Por causa da obrigatoriedade da quarentena em que as pessoas ficaram em suas casas durante longos períodos de tempo, muitas delas iniciaram ou voltaram a praticar antigos hobbies, desde por possuírem mais tempo ou até por genuína vontade própria, sendo a maioria delas envolvendo artes gráficas. Olhem em volta, muitos de seus colegas e conhecidos, se não até vocês mesmos, voltaram a praticar desenhos e pinturas como forma de passatempo. Esse crescimento da produção de desenhos certamente persiste até os dias de hoje, mesmo com a pandemia começando a nos deixar. Se essa contínua produção de arte irá persistir, só vendo para descobrir. Chute meu, vai sim. E uma possível oportunidade, que depende muito do decorrer futuro das atuais gerações, seria um aumento do uso de arte-terapia com adolescentes que sofrem de depressão, ansiedade e outras doenças psicológicas. Essas que aumentaram drasticamente nas pessoas durante a pandemia. Se essa construção de laços entre a arte e as próximas gerações realmente ocorrer, o consumo de produtos e materiais artísticos vai aumentar gradualmente. Agora, para os neuróticos, como eu, que vivem se preocupando com as trocentas coisas que podem acontecer de ruim, é a vez das ameaças. No caso da Faber, a possibilidade de ter seus produtos duplicados e copiados por outros negócios, principalmente pela sua tecnologia avançada, pode se tornar a trazer muitos prejuízos à empresa. Existe também o problema da concorrência intensa, resultado de competições com outras marcas populares.
Muitas vezes a Castel se encontra na berlinda por causa de empresas novas que surgem no mercado e abalam todo o equilíbrio. Ou também aquelas marcas mais locais de um lugar específico que limita muito o mercado. Os seus consumidores em questão vão com certeza se deparar com diversos produtos diferentes que competem diretamente com a Faber. Cabe à Castel se destacar em meio a essas empresas novas. A existência também das marcas locais que muitas vezes já se encontram estabelecidas nos locais de distribuição e principalmente disponibiliza produtos mais baratos e acessíveis à maior parte do público, preços que, por conta dos gastos com a qualidade dos produtos, a Faber dificilmente vai conseguir alcançar, torna mais acirrada a competição. Uma outra grande ameaça existente é aquela crescente segmentação generalizada dentro da indústria da papelaria, onde muitos produtos oferecidos nesse nicho estão sendo vistos como iguais, o que seria a morte para a Castelzinha, que perderia todo o ar mágico, especial e único deles. Essa ameaça também inclui a Brand Awareness, onde o reconhecimento da marca entre os produtos some por não haver mais uma diferenciação entre eles. Ou ainda, com toda essa crise econômica resultante da pandemia que vivenciamos, é muito capaz que os produtos da Faber-Castell se tornem uma não necessidade aos seus antigos consumidores, considerando que os seus preços levemente altos e os problemas financeiros que todos estamos lidando no momento. E como deixar de fora todos os problemas atuais resultados das mudanças climáticas e ambientais, o que definitivamente afetará a plantação de árvores e produção dos lápis. Juntamente com os avanços tecnológicos extraordinariamente rápidos atualmente, existe um grande risco das gerações atuais e futuras de artistas optarem por trabalharem e fazerem uso de materiais tecnológicos e, enfim, começarem a deixar de lado o uso de lápis e canetas físicas. Podemos já observar esse tipo de mudança com o aumento das ofertas de emprego envolvendo design e animações gráficas. Se a Faberzinha não se posicionar corretamente de acordo com essa nova realidade, o futuro da empresa pode estar em jogo. Bom, depois de toda essa análise da Faberzinha, com todos os seus pontos fortes, negativos, medianos, mal menos, não vai me escolher as canetas Bic na Calunga, hein? Faça-me o favor. Produzindo cerca de 2 bilhões de lápis por ano, imagine quantas árvores são derrubadas apenas para a fabricação desse montão de lápis. Pensando não apenas no futuro sustentável do meio ambiente, que é a questão mais importante, mas também no futuro da empresa que necessita de árvores como a fonte da matéria-prima principal, alguma coisa precisava ser feita para impedir a falta de árvores no mundo. E, no fim, foi feita. A Faberzinha decidiu investir em plantação de árvores em massa para cobrir todos os danos feitos pela coleta delas na produção de lápis. Ao total, são cerca de 300 mil mudas plantadas por ano, cobrindo por volta de 86% da demanda mundial de madeira. Todas essas florestas próprias da empresa, que são mais ou menos 10 mil hectares, servem para habitat de cerca de 600 espécies endêmicas de animais e plantas, além de também absorverem mais de 900 mil toneladas de gás carbônico. Eu não sei como é que eles pesam gás, mas tudo bem. Quando falamos de questões ambientais, o Brasil ganha um destaque maior no nome da Faber, pois é no nosso querido país em que os principais investimentos e projetos são impulsionados. Especificamente no Cerrado brasileiro, o ecossistema mais ameaçado, 4 projetos de preservação estão em prática até hoje, dignos de diversas premiações. O Arboris Animalis, que tem o objetivo de preservar e estabelecer a fauna e flora nativas. O Aqua, onde eles monitoram constantemente a qualidade e os níveis da água, onde assim eles conseguem detectar possíveis contaminações ou períodos de seca. Os Solos, onde eles caracterizam e mapeiam os aspectos do solo para minimizar os processos erosivos. E, por fim, o projeto de introduzir o uso de verniz ecológico à base de água. A Castel foi a primeira fabricante a fazer uso desse tipo de verniz.
Ainda visando em questões ambientais, em 2016 a Fabzinha começou a utilizar materiais e plásticos recicláveis. Também em 2018 foi implantado na unidade de São Carlos, São Paulo, um outro projeto, porém esse sobre reuso de água. Enfim, existem esses e muitos outros projetos em andamento no nosso país. Mas se eu for falar de todos aqui, eu só saio amanhã. Além de tudo aquilo que eu falei envolvendo as florestas próprias e a sustentabilidade, o Brasil possui a principal subsidiária do grupo Faber-Castell, com cerca de 3.000 colaboradores. Ela é formada por uma unidade de produção em São Carlos, interior de São Paulo, uma unidade de produção de mudas e operações florestais em Prata, Minas Gerais, uma outra unidade de fabricação de produtos plásticos em Manaus, Amazonas, e uma área de preservação permanente em Marretes, Paraná. A unidade brasileira chega a produzir mais de 1.000 itens que abastecem tanto o mercado interno, como também exportando para mais de 70 países. Em 1883, o pintor Vincent van Gogh foi um dos primeiríssimos clientes famosos da empresa. Ele também ressaltou a qualidade dos lápis Faber-Castell para o seu amigo e mentor Anton van Roppard, nessa carta que vocês podem ver na tela. Uma coisa que pouca gente sabe é que a Faber-Castell fabrica e exporta produtos de maquiagem, fornecendo alguns deles para as mais importantes empresas no ramo de cosméticos, como a Natura e a Avon. E isso não é um negócio tão novo assim, porque ele começou lá para 1978. Você sabia disso? Falando de novo sobre castelos, lá no início da apresentação eu havia dito que dentro dele as histórias contadas eram, na verdade, sobre os artistas, os criadores, os donos do mundo. Mas depois de tudo isso que a gente viu hoje, eu acho que as histórias contadas são sobre nós, porque todos somos artistas, todos nós criamos e produzimos, consumimos arte. No fim das contas, a Faber-Castell só existe porque a arte continua viva e vibrante no mundo, porque a gente mantém ela viva. Vem cá. Fazendo filmagem. Ó, roteirinho? Ah, tá filmando mesmo? Tô filmando. E com
Com 5 ou 6 rédeas é fácil fazer um castelo. Oi! O reflexo, o nosso reflexo ali. E se passo chuva, com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de Ó, que chique as tinta luzes. cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando perceberam que vocês? essa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinta um barco a vela branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens